Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra que se encontra no livro do profeta Isaías. Essa mesma palavra o Senhor mandou que não tem muito tempo num culto aqui. Isaías. No capítulo 53. Capítulo 53 desse livro. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe daria parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Essa profecia é muito profunda, não é, irmãos? Ela descreve com clareza não só a natureza física do Senhor Jesus, como a sua natureza espiritual, sua missão, seu grande projeto. Aqui, um pouco antes, fala assim: a aparição, as dores e a glória do Messias. Vejam aqui, um pouco antes: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele,
pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifarás muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. O judaísmo ortodoxo, ele tem um conflito com esse capítulo aqui, porque essa descrição, ela é inequívoca que o grande Messias, o Hamashia, que o rabinato espera, estava desenhado na pessoa de Jesus. Messias e Cristo são palavras sinônimas. Messias vem do hebraico e Cristo do grego. E aqui anuncia-se a vinda dele, e de um jeito bastante diferente do que eles anunciam a chegada desse grande Messias. Ele fala que ele estava transfigurado, desfigurado, machucado, mas que ele ia borrifar as nações. Borrifa-se uma água, não é, irmãos? E o jato de água sai e ele, de alguma maneira, cai sobre aquele sobre o qual ele foi borrifado. Aqui fala que Jesus vai borrifar as nações. Vocês entendem isso aqui? O sangue da cruz ia ser borrifado pela fé, ia aspergido num grande povo, num povo muito grande. E a purificação do pecado é feita só com sangue. Esse era o anúncio que estava escondido, irmãos. E na singeleza das revelações divinas e na grandeza de tudo que vem de Deus. Porque Deus, majestoso e poderoso e infinito, também Ele é simples na apresentação da sua própria pessoa. Os irmãos vejam que esse anúncio também é uma reclamação, uma queixa. Quem deu crédito à nossa pregação? É uma queixa contra a casa de Israel. Quem deu crédito à nossa pregação? Ele chegou a reclamar: se eu tivesse feito os sinais que eu fiz em Tiro e Sidom, em Sodoma e Gomorra, se eu tivesse feito os sinais em Sodoma e Gomorra que eu fiz em Tiro e Sidom, eles teriam se convertido. Mas vocês não se convertem. Vocês não se deixam admoestar pela minha palavra, pela minha doutrina. O que é triste no ser humano é que o livre-arbítrio que poderia fazê-lo gostar de Deus, muitas vezes ele usa ao contrário. A simplicidade de Deus assusta muitas pessoas. Porque vejam, irmãos, como que se anuncia o nascimento de um herdeiro de um trono? Se vê aí? Como que eles fazem? Um aparato, uma festa, fotografia, álbum de fotografia, é o herdeiro do trono. No passado e no presente, onde tem a figura, né, decorativa, né, como tem na Inglaterra. Agora, o grande rei, o anúncio dele veio uma alta patente do céu. Um anjo que assiste diretamente. É como se fosse o porta-voz. A alta patente de Deus desceu do céu. É onde que ele foi anunciar? Na casa de uma camponesinha, num canto afastado. E não chegou lá com uma alta patente resplendida no seu aspecto. Vocês podem ver que na relação do diálogo entre esse mensageiro de Deus e Maria, ela nem percebeu que era propriamente um anjo, ela pensou que era um ser humano comum.
Vocês lembram disso aí? Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela não entendia bem aquela história. Ali estava o anjo. Vocês podem ver, anjo não apresenta seu nome. Eles não falam seu nome, porque eles nunca querem glorificar a si mesmo. Eles querem glorificar aquele que o enviou, porque é muito maior o dono da mensagem do que o portador dela. Os homens sim gostam do seu nome ser projetado, os mensageiros divinos não. Eles gostam que seja projetado aquele que os enviou. Mas isso é uma exceção, porque o anúncio era muito grave e muito sério. Vocês lembram disso aí? Eu assisto diante de Deus. Que anúncio tão simples, começou tudo tão simples. Nenhum grande príncipe, nenhum rei, nenhum grande estudioso, ninguém escutou nada, só essa camponesinha que acreditou. Compra-se em mim conforme as tuas palavras. Vocês percebem como que o Senhor vai se revelando de maneira simples? Porque Jesus Cristo, irmãos, para ser compreendido, nós temos que entender esse traçado, essa personalidade divina. Quem foi quando o menino foi para nascer? Não tinha hotel, não tinha lugar. Ele foi para uma manjedoura, nasceu numa manjedoura. Uma manjedoura, assim, na estalagem propriamente, né? Na estalagem. Um lugar onde tinha os animais ali. Agora, quem foi lá dar boas novas, boas-vindas para o rei que chegava? Outra vez, a simplicidade de Deus. Lá no campo, uns pastores tomavam conta das ovelhas. Muitos já tentaram enfeitar isso aqui, que eles eram homens ricos, irmão. Nenhum rico vai tomar conta de ovelha à noite, não. Você é só empregado simples. Não tinha ninguém rico lá, não. É tudo gente simples. Mas o céu se abriu. Eles olharam, escutaram alguma coisa diferente. Um anúncio. Nasceu o grande rei. Este nasceu. Olha que felicidade. E vocês vão saber chegar até lá, porque uma estrela vai guiar vocês até onde ele nasceu. E na simplicidade, irmãos, esses homens tentaram até falar, vocês lembram, para Herodes? Se uma personalidade dessa nasceu, eu tenho que comunicar a alta personalidade da minha nação, eu tenho que falar com Herodes. Mas Herodes, seu Jesus, essa dinastia, né? Porque isso era uma dinastia. Numa dessas dinastias, Jesus falou acerca dele, porque ele mandou falar, Herodes procura matar-te. Ele falou assim, ide e dizei àquela raposa que eu faço obra. No terceiro dia eu sou consumado. Para eles ele era alta patente, para Jesus era uma raposa. Porque o que é grande diante dos homens, para Deus é pequeno. E o que é muitas vezes pequeno diante dos homens, Deus tem por elevado. E uma das coisas que Deus tem por elevadíssima, sabe o que é, irmãos? É a fé. A fé, é impossível uma pessoa seguir a carreira espiritual se ela não tiver fé. Ela pode ser religiosa, hipócrita, mas fé, sem fé, caminho com Cristo não tem. Para andar com Cristo, a fé é absolutamente necessária. Não existe caminhada com Cristo sem fé. Tudo depende da fé. E a fé é uma coisa tão pequena que o Senhor Jesus falou assim, que o grão de mostarda é o menor da sementinha, mas quando ela é plantada numa horta, a horta não conhece árvore mais alta do que a mostarda quando cresce. Assim, queridos, os irmãos vejam essas aeronaves com centenas de toneladas suspensas no espaço. Se vocês colocar um papel, o papel cai. A força gravitacional arrasta tudo para o centro da Terra. A força gravitacional arrasta tudo. Essas aeronaves com centenas de toneladas andam nos ares. A força gravitacional atua sobre elas, mas uma força superior à força gravitacional impede de elas caírem. É que elas andam, é como se elas tivessem, é como um navio
que se desloca por sobre a superfície da água, ele se apoia naquele espelho de água, assim a aeronave se apoia, sabe onde? Na atmosfera. O ar que não segura nada, na velocidade que ela passa, na velocidade que o ar passa debaixo das asas, cria uma sustentação, como se fosse navegar no oceano de ar. Sustenta centenas de toneladas de aço lá em cima, com carga e tudo mais. Assim é a fé. Assim é a fé. A fé sustenta o absurdo, mas você não pode pegar a fé. Você não pode mostrar. Ela não pode passar no crivo analítico do cientista, mas ela muda a história do ser humano. E bem-aventurado é aquele que crê, porque Jesus Cristo veio para aquele que crê. Ele queria que todos crescem, mas ele não obriga ninguém a crer. Foi por isso que ele morreu, por isso que ele borrifou as nações, por isso que ele trocou de lugar. Olha, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isso é uma linguagem figurativa. O braço é o trabalho, é o labor, não é? Aonde foi que Deus trabalhou? Qual foi o trabalho? Sabe quem é o trabalho, o braço que executa de Deus? É o Verbo, é Cristo, é o Verbo eterno. Ele se fez carne e habitou entre nós. A quem foi manifestado? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como a raiz de uma terra seca. Vejam os detalhes. Ele foi subindo, foi se apresentando perante eles, mas não apresentava-se como alguma coisa muito excelente, porque ele não tinha aparência. Ele fala aqui na frente, era como a raiz de uma terra seca, não despertava nada olhando para ele, despertava atenção. É como a raiz de uma terra seca. Qual que era a função dele? Carpinteiro. Qual que era a formação dele? Esse era outro ponto controverso. Eles convidaram uma vez Jesus para ir à festa do tal tabernáculos, e a família dele falou assim: não, vão vocês, ainda não é chegada a minha hora. Eles foram, logo depois ele foi. Sabe por que a sincronia no relógio de Deus é diferente da sincronia no relógio dos homens? E bem-aventurados seremos nós se andarmos no relógio divino. Deus tem tempo para todas as coisas, tem tempo de nascer e tempo de morrer, e não tem como mudar a ordem. Ninguém pode morrer antes de nascer. Há tempo de abraçar e deixar de abraçar, mas eu não posso deixar de abraçar uma pessoa que eu não conheço. Tudo tem o tempo e o lugar, e para todas as coisas Deus estabeleceu tempo e lugar. Ele estabeleceu tudo isso aí. Ele tem o tempo dele. Se nós aceitamos o tempo dele, nós não teremos conflito com o nosso tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, e algumas vezes quando coincide, é porque chegou o momento do tempo de Deus agir. Aguarde mais um tempo, até que o tempo de Deus coincida com o teu desejo. Aí Ele realiza tudo quanto Ele planejou a teu e ao meu respeito também. Subiu à festa, irmãos, ele falava e ensinava, e tinha tanta propriedade no ensino, que eles ficaram pasmados e disseram: da onde vem a sabedoria desse homem? Esse homem não tem letras. Ele não tem letras, mas ali estava o Deus. Deus nunca precisava. O que é que alguém vai ensinar para Deus? Deus estava ali, o Verbo estava ali. O que é que ele vai aprender com o ser humano, irmãos? O que que o ser humano pode ensinar? O que que o ser humano pode trazer de organização para o céu? Já pensaram? Algum arquiteto, algum engenheiro, alguma equipe especialista tentar arrumar o céu? Só faz motivo de risadas. Como que alguém pode aconselhar o infinito, o absoluto, pleno? Da onde vêm as letras desse homem? E eles se revoltavam com ele, porque o jeito dele ensinar, ele não pediu opinião para ninguém, porque ele sabe exatamente o que fazer a cada momento. Os homens ficaram presos num ritual, na liturgia. Os homens se prendem, irmãos, em coisas exteriores. Eles ficavam tão presos na liturgia que eles nem percebiam o que eles faziam, porque Jesus começou a fazer cura no sábado. Eu acho que de propósito, claro que foi. Um dia ele entrou na sinagoga, tinha um homem com a mão mirrada.
já foram lá adiante para impedir de trabalhar. É lícito fazer cura no sábado? Eu quero fazer uma pergunta para vocês também. Se a circuncisão de um menino, que é sempre no 8º dia que o judeu faz a circuncisão da criança, se a circuncisão, o dia da circuncisão de uma criança cair num sábado, vocês fazem a circuncisão mesmo sendo sábado, para não quebrantar uma lei, vocês quebrantam o sábado. Agora, vocês quando tem uma jumentinha, uma ovelha, vocês tiram ela, desprende, ela leva lá para beber água no bebedouro. Agora no sábado eu quero curar uma pessoa, vocês acham que eu não posso? Você cuida de uma ovelha, faz a circuncisão de um menino, eu não posso curar alguém no sábado? Estende a tua mão, ficou curado. Você vê a simplicidade conflitando com a liturgia, a teoria religiosa? Deus procura isso, irmãos. Homens e mulheres que aceitem a sua palavra e vivenciem a história da fé. Olha o que ele fala. Não tinha parecer nem formosura. Eu vejo os quadros que se fazem de Jesus aí. Um homem bonito, de olhos claros. Irmãos, aqueles homens do Oriente não têm olhos claros. É raro, são raros. Mas bonito ele não era, aqui ó. Nem parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Quem via beleza nele? A quem procurava Deus. Deus, esses viam. As 10 leprosos, vocês lembram? Gritaram, pedindo para ser curado. E o interessante é o operar de Jesus na simplicidade. O mar agitado, vento soprando. Mar, aquieta as suas ondas. Vento, não sopre mais. Acabou tudo. Há tanto ficaram espantados que disseram: que homem é esse que está com a gente aqui? Que até o mar escuta a voz dele. Até o vento para quando ele manda. Que homem é esse? Esse não para o mar, não para o vento. Ele criou tudo. Ele sustenta a sua vida e a minha. Sustenta a sua história, a sua fé. Te faz vencer essa caminhada debaixo de qualquer dificuldade que você tiver. Jesus garante a tua chegada na Sião celestial. Não há oponente para te parar a caminhada se Jesus for teu ajudador. Não há discurso nenhum que possa anular o discurso do Evangelho de Jesus no seu coração. Nada pode impedir. Por isso que Paulo falou: quem poderá nos separar do amor de Deus que está escondido em Cristo? Nem o passado, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura. Não tem nada mais. É o poder transformador de Jesus, e tudo pela simplicidade e pelo caminho mais paradoxo, que é pela morte. Olha o que vai falando aqui. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, ele era carpinteiro. E como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Chegaram a falar: pode vir alguma coisa boa aí de Nazaré? Esse é o mestre seus? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Não é só aquelas dores, irmãos, que ele curava aquelas pessoas, é muito mais. As dores da nossa alma que seriam incuráveis, porque após essa existência vai ter um ajuste de contas, e ele tirou de nós as nossas enfermidades. As enfermidades mais tenebrosas que não saem com nada desse planeta são as enfermidades promovidas pelo pecado. Essas Jesus tirou de nós, tomou sobre si, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui se vê isso, irmãos. É o pagamento cabal, total, de todo o pecado daquele que crer nele. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. A profecia cristalina. Vocês lembram de Jesus perante Pilatos? Eles acusavam ele, e Pilatos falou:
Eles estão falando de você em tanta acusação. Um falava isso, outro falava aquilo. Você não fala nada? E ficou calado. Não responde às acusações, não defende. Ele ficou calado. Pilatos ficou perturbado. Como que pode isso? Ele não fala nada, sendo acusado tão assim, veementemente. Ele ficou sem força de condenar Jesus. Ele ficou sem força de condenar Jesus. Ele tentou soltar. O que é que vocês querem que eu faça com o vosso príncipe, com o vosso rei? Nós não temos rei, gritava lá embaixo, senão César. A mulher dele era melhor que ele. Teve um sonho de noite. Deus podia ter dado o sonho para ele, mas tinha um coração ruim. A mulher dele tinha um coração melhor. Deus deu o sonho para a mulher dele. Ela chamou ele e falou: não entra na questão desse justo, porque essa noite eu tive um sonho e eu sofri muito por causa dele. Ele ficou mais perturbado ainda. Eu tenho que soltar esse homem. Não acho culpa nele, mas a culpa era sua, era minha, não era dele mesmo. Eu não vejo culpa nele, mas a culpa sua caiu sobre ele. Vocês entendem isso aqui? Pelas nossas transgressões ele pagou. Pilatos não viu culpa nele. Ninguém viu culpa nele, senão os escribas e fariseus. Mas Deus viu a culpa nossa e falou: eu ponho nas costas dele. É por isso que tem uma simbologia. Um dia eles mandaram uma frase, eu recebi esses dias. Eu achei muito estranho Barrabás ser solto no lugar de Jesus. Até eu descobri que esse Barrabás era eu mesmo. É a troca que foi feita. Não achou culpa em Jesus. Não vejo culpa nesse homem, para ele ser condenado. O que eu faço com o vosso rei? Crucifica-o! Aqui, ó. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Aqui estava anunciando que a sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes. É um anúncio muito claro, irmãos. Muito claro. Todo judeu que lê isso aqui vai largar o judaísmo e vai virar crente. Muito claro. Ele foi cortado por nossa causa. Rasgado, machucado. Mas era por nossa causa. A culpa era só nossa. O que eu faço com ele? Crucifica-o. E olha o que vai falando aqui, irmãos. Foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ao detalhe, até a sepultura dele, que foi numa rocha, que é só rico que era enterrado na rocha, foi anunciado aqui. Ó. Até a forma onde ele ia ficar, na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, aquilo que falou, para borrifar as nações. Quando ele morrer, expiar quer dizer pagar, purificar, limpar. Quando ele expiar o pecado, então aí nós vamos nos tornar amigo de Deus. Esse é o bendito triunfo do Evangelho. É a obra de Jesus. Não tem pessoa que a gente tem que amar mais do que Jesus Cristo, mais do que a nós mesmos, mais do que nossos parentes, é amar Jesus. Ele merece dedicadamente o nosso amor, irmãos, porque o que ele fez, ninguém podia fazer. Não tinha absolutamente ninguém na corte celestial que poderia assumir isso por nós. Unicamente ele, morrer para pagar os nossos pecados. Verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Que trabalho é esse? É a igreja. Você é o trabalho dele. Vai ficar satisfeito quando ele olha para você e vê você fiel na santidade, na busca sincera. Ele fala, valeu a pena, foi bom. Essa multidão de crentes que vem ao longo da história é o trabalho de resgate de Jesus Cristo. Buscando, nós como ovelha andávamos desgarrados, cada um para o seu canto, perdido. Ele vem nos buscando, nos agregando, nos ajuntando. Nesses últimos dias agora, que nós estamos entrando no corredor final,
A igreja já pegou o corredor final. A perseguição da igreja já está toda montada, ela já começou gradativamente. Ela já está gradualmente sendo implementada pelas leis, pelos costumes, pela cultura, pela forma de ensino, pela arte. O cerco está fechado. A igreja hoje, cada ano que passar, o estreitamento, o funil vai diminuir. Nós vamos entrando no funil. Mas uma coisa é certa, Jesus comprou para nós o nosso passaporte na Sião celestial. É tempo do povo de Deus buscar isso. Vai ver o trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Não tem coisa que alegra mais a Deus do que o homem ou a mulher que não nega a fé, que não apostata da fé, porque aqueles que afastam da fé, o Senhor não tem prazer na alma deles. Pelo que darei parte, aqui olha que fala aí, irmãos, mais um detalhe. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Eles misturaram Jesus com 2 saqueadores, condenado como se fosse um homem daquela categoria, condenado como se fosse um homem vil, infame. Agora, se eles tivessem pegado o currículo de Jesus terreno, hein? As obras que ele fez, as libertações, as palavras de misericórdia, a palavra de amor, a compreensão. Irmãos, se alguém tiver um pouco de juízo, nunca permitiria que isso acontecesse. Pilatos poderia ter aberto mão do seu cargo. Ele poderia falar: se vocês quiserem crucificar esse homem, eu, para me manter no meu cargo, eu abdico do cargo, não posso fazer isso. Mas o cargo valeu mais do que o sangue de um justo. E não adiantou nada. Poucos anos depois ele perdeu o cargo. E o que é pior, ainda vai acertar a conta com Jesus Cristo. Era melhor ter perdido o cargo. É melhor nós perder tudo, irmão, mas não podemos perder a amizade com Jesus. Contado no meio de bandido. E eles falavam com ele. Eles puseram a cana na mão dele, uma coroa de espinho rasgando o crânio dele, para humilhar. Puseram uma venda no rosto dele, bateram ele e falaram assim: profetiza quem é que te bateu. Depois ainda, irmãos, pegaram a cana que estava na mão dele, enterraram aquela coroa na cabeça dele, dando uma batida de cana na cabeça dele. Ele calado, mudo como um cordeiro, não abriu a boca. Dá para você ficar um pouco calada na sua luta? Dá para você calar um pouco na sua guerra, irmão? O nosso modelo é Jesus. Aqueles dias bateram uma cana na cabeça de Jesus, ele não abriu a boca. Será que nós podemos suportar um pouquinho do vitupério dele? Pode fazer o que for, irmão, ninguém nos tira do nosso rumo, do nosso alvo. Jesus é o centro de nossa atenção, é a fundamentação da igreja. Nós não estamos alicerçados em nada senão em Jesus, e nos gloriamos na cruz de Jesus, porque foi na morte que nós tivemos a vida. E Paulo fala: se um morreu por todos, todos devem morrer por ele agora também. Vivemos essa vida esperando a outra. Sabendo disso, Deus não desamparará seu povo. E o relógio de Deus tem o tempo marcado, mas nunca é depois dessa vida. É sempre aqui. Pode guardar. A eternidade já está reservada pelo sangue de Jesus. Mas as promessas dele na nossa vida se cumprirão aqui. Porque as promessas que ele fez conosco no céu, essas ninguém pode anulá-las. Aqui embaixo, elas terão que se cumprir no curso de nossa história. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aguarda com paciência que Cristo entregará na tua mão no tempo agendado por Ele. Não te espantes, não corras, espere com paciência nas orações. A gente espera o Senhor com oração. É debaixo de oração, de jejum, é com cânticos espirituais. Pilatos, Herodes morreu, irmãos, tomado de uma doença que ele ficou putrefado vivo, tomado de bichos. Olha o belo destino dos homens que se sentiam grandes, um querendo matar Jesus, o outro fazendo juízo com ele, cada um de um jeito. Mas aqueles homens simples, irmãos, que conheceram Jesus, receberam a magnífica excelência de Jesus. Ele entrou um dia com as portas fechadas, depois de ressuscitado, todo mundo com medo dos judeus. Ele atravessou pelas paredes, entrou, foi: paz seja convosco. Todo mundo alegre. É o Senhor que chegou. É o nosso Rei,
É Ele. É Ele. Sou eu mesmo. Se você tiver dúvida, pode vir cá, chegar mais perto. Ali, cumpriu o projeto de Deus, que a simplicidade dos caminhos de Deus espanta os homens até hoje. Sabe o que isso fez? Não fez desse fogo do céu igual foi em Pentecoste, não. Ele pessoalmente foi bem mais simples, assim, assoprou, e o Espírito de Deus entrou naqueles homens. Irmão, que coisa maravilhosa. A simplicidade do Senhor trabalhar, o jeito simples, o rosto feio, a mão machucada, uma história tão simples. Nasceu no meio dos boizinhos lá, morto e assassinado entre 2 ladrões, resgatou um povo para viver em glória como rei, como príncipe. Você vai ser vestido de glória, da excelência da eternidade, dos tesouros escondidos, das virtudes jamais provadas por um ser humano. Foi a morte de Jesus, foi o seu rei, foi o bendito Senhor que se abaixou a ponto de lavar o pé daqueles homens, ajoelhado no chão, pegou uma toalha, uma bacia e começou a lavar os pés deles. Irmãos, nós temos muito que aprender com Jesus. Muito Ele tem para nos ensinar ainda. Lava o pé da tua irmã, lava o pé do teu irmão, mas não com bacia, não com água, com seu gesto, com sua postura, com seu jeito simples de crente que conhece Jesus. Quem conhece Jesus de perto nunca é uma pessoa arrogante, nunca é uma pessoa destemperada. O tempero, o controle, a mansidão, a educação fazem parte do caráter de quem conhece a Jesus. Jesus veio fazer mudança na história. A história já foi mudada. Quanto tempo mais a igreja livre está na terra, irmãos, eu não sei. Mas eu não tenho medo de falar que nós temos pouco tempo como igreja livre nessa terra. Pouco tempo. Vocês vão na Europa ou nos Estados Unidos, a mudança da sociedade está tão rápida, que assusta qualquer um. O Evangelho está anunciado. Jesus é simples, mas é poder. É manso, mas ai daquele contra quem ele se irritar. Diz assim o anúncio: é uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo. Ai de quem cair sobre essa pedra. Coitado de quem essa pedra cair sobre ele. Mas para você, essa pedra apoia a sua construção. A sua casa está em cima dessa pedra. Para encerrar a palavra, guarda isso. Pode soprar o vento, pode descer água, pode correr os rios, a sua casa não vai cair, porque ela está em cima da rocha viva, não cairá. Brevemente o Senhor chega e te apoia naquilo que você precisa. Brevemente Deus sincroniza o seu tempo com o tempo dele e vai ter um momento de encontro agradável com o Rei. Não te pasmes nem te espantes, o Senhor é contigo por onde você andar. Você foi chamada e chamado para essa união, para essa amizade, a união íntima que está escrita em Salmo, a união íntima entre Cristo e os crentes. Quanto mais unido nós estivermos com Ele, nós vamos parecer com Ele. Ele não podia ter vindo com um homem no rosto bonito, num corpo bonito. Ele poderia ter vindo, mas ele falou que o trono dele é o trono de Davi. Davi era um menino pequeno, moçoninho novo, fora daquela compleição atlética de seus irmãos. Simples, e era tomador de conta de ovelha, porque quem gosta de ovelha tem muito a ver com Jesus, porque essa é a figura, não é a ovelha, o animal, é a figura do pastoreado, não é? Ele gostava das ovelhinhas, defendeu as ovelhinhas dele. Assim só fala que o reino dele, o tabernáculo caído de Davi, foi levantado em Jesus. Enquanto eles procuravam os irmãos de Davi, Davi estava lá no mato. Mas o profeta sabia que ele não podia decidir nada sozinho. Precisava da voz de comando de cima. Ele tinha essa humildade. Sou profeta, mas só posso falar o que ele fala comigo. Ele bateu no primeiro e disse: esse aqui, dessa força, dessa aparência, esse aí, não tem dúvida. Não é não. Não gostei dele. Chegou outro e falei: então é esse, também não é. Não foi nenhum. Quando acabaram todos, foi erguendo
como a raiz de uma terra seca. Não tinha raiz, não tinha aparência, não tinha formosura. Vocês percebem o traçado do Senhor na história? Tem mais algum? Tem um aí. Nem chamado para o jantar ele foi, para o almoço ele foi. Tem um aí. Eu não assento à mesa enquanto ele não chegar. Quando ele chegou, assim, esse é que eu escolhi. Esse é o escolhido. Os escribas rejeitaram Jesus. Os fariseus rejeitaram Jesus. Mas o povo sim falou assim, esse aqui é o escolhido de Deus. Esse é o escolhido de Deus. Bem-aventurado é você que crê em Jesus, o grande pastor de ovelhas. Se Davi matou um urso e matou um leão para defender uma ovelhinha dele, o que o leão da tribo de Judá não faz para defender seu povo? Ele para o que for preciso. Se tiver que parar um vento forte, ele manda parar. Se tiver que parar umas ondas agitadas, ele manda que as ondas se acalmem. Ondas, acalme-se. Ó vento, não sopre mais. E assim, aquieta o vento, e o sopro do vento não vai te assustar mais. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.